em isolamento social, aparentemente, né, deputado? É isso aí. Em que cidade? Eu estou em Salvador. O deputado está em Salvador, eu estou aqui em São Paulo também no isolamento social. Eu confesso para o senhor, deputado, que eu já não aguento mais olhar para esse quarto meu aqui. É o dia todo aqui dentro de casa. Eu já sou do grupo de risco, o senhor não, o senhor é um jovem, No né? meu caso, não é só olhar para as paredes, não. No meu caso, é lavar prato, lavar casa, lavar banheiro. Essa experiência eu tenho também. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor representa o sul da Bahia, não é? Isso. Eu sou um deputado, primeiro, eu sou um deputado federal que sou assentado em um projeto de reforma agrária no extremo sul da Bahia. Sou da cidade de Itamaraju. Hoje eu moro em Salvador por causa do exercício do mandato, mas a minha votação é no conjunto do Estado. Então, por exemplo, boa parte do movimento negro em Salvador me apoia. Sei. Então, extrapolou os limites do extremo sul, extrapolou os limites do sul e da bandeira simplesmente da reforma agrária. O deputado, o senhor, houve uma polêmica lá em relação a Itamaraju e eu queria tocar nesse ponto, não pela polêmica que a gente já noticiou, já teve grande repercussão, mas o seguinte: Itamaraju, quantos habitantes tem? Itamaraju tem quase 70 mil habitantes. Fica à margem da BR-101, a 750 quilômetros de Salvador, precisamente próximo já do Espírito Santo. Quantos leitos de UTI tem em Itamaraju? Não tem nenhum. O governador da Bahia propôs que na estruturação da rede para combater o coronavírus, iria construir em Itamaraju uma unidade com um leito de retaguarda e também UTIs, que seria 20 UTIs, para atender, porventura, aqueles que fossem contaminados com o vírus, precisassem de um UTI do extremo sul. Isso significa de Mucuri, de Teixeira de Freitas, de Prado, Alcobaça, Caravelas, fosse atendido em Itamaraju. A polêmica está justamente aí, que uma parte da sociedade, principalmente dos comerciantes, não concordou. O prefeito tinha feito um acordo com o governador, que seria em Itamaraju. Isso foi feito o acordo no dia 9. No dia 10, sexta-feira santa, o governador mandou a equipe de saúde lá para poder ver a estrutura do hospital. E, a partir daí, foi uma disputa política terrível, que Itamaraju perdeu a oportunidade de ter 20 UTIs, que o governador tinha assumido o compromisso conosco, que depois do coronavírus, parte dessas UTIs ficaria em Itamaraju para atender a população de Jucuruçu, de Prado e de Itamaraju. Então, a minha defesa, Luiz, nesse aspecto, era justamente dizendo para a população de Itamaraju: nós temos que aproveitar essa oportunidade para ter um hospital regional com UTIs para atender a população que seja vítima do coronavírus nesse momento, mas, posteriormente, atender a população do modo geral, que era fundamental para Itamaraju e para o Extremo Sul. O deputado, se eu entendo direito, o medo é de que, ao criar as UTIs, pacientes venham de fora e possam contaminar a população local. Essa é a ideia dos que se opõem? É justamente isso. O debate que houve na cidade é que o governador Rui Costa estava levando o vírus para Itamaraju quando ele estava propondo construir as 20 UTIs em Itamaraju, que é um absurdo. E eu sempre explicando para as pessoas que os cientistas, ou seja, os técnicos, especialistas, a Organização Mundial de Saúde, diz que o contágio é nas aglomerações, o contágio é, ao mesmo tempo que você pega pela boca, pelo o nariz ou pelos olhos. Então, não tem vírus do coronavírus no ar, não existe isso. E as pessoas que fossem para lá iam estar em isolamento, do mesmo jeito que é fundamental a sociedade também entrar em isolamento, né?
Ô, deputado, agora a pergunta que fica. Obviamente que eu duvido que Itamaraju ou qualquer outra cidade brasileira vá ficar sem nenhum caso. E se surgir um caso grave lá em Itamaraju e precisar de UTI, de um respirador, o que vai acontecer? Olha, o governador está tentando construir em Teixeira de Freitas, que fica a 60 quilômetros de Itamaraju, essa unidade que iria para Itamaraju. Ele vai construir em Teixeira de Freitas, essas com 20 UTIs. Lógico que qualquer cidadão ou cidadã de Itamaraju que tiver o contágio e precisar de um UTI vai ser deslocado para Teixeira de Freitas. Isso sem nenhum problema. O governador já falou isso, o secretário hoje falou em Itamaraju através das rádios, eu também falei sobre isso. A população de Itamaraju não precisa se preocupar. Qualquer um que tiver necessidade de UTI vai ser destinado para o hospital aonde o governador construir, que tudo indica que será em Teixeira de Freitas. Mas eu acredito que é um erro para a população de Itamaraju, sobretudo do prefeito, não aceitar essa unidade em Itamaraju. Até porque, é como o senhor disse, deputado, é tão difícil ter UTI no Brasil, né? Na região que o senhor representa, que cidade que tem UTI? Porque essa é a grande preocupação desse momento. Agora, Teixeira de Freitas vai ter. Que outras cidades o senhor acha que teriam de ter UTI e não tem? Na sua região. Luiz, aqui na Bahia, o governador Rui Costa ele tomou uma atitude, eu acho que muito importante. Ele não quer levar pacientes do coronavírus para o hospital onde atende a população. Ele está construindo estrutura para isolar os pacientes de coronavírus do conjunto da sociedade que necessita de outros tratamentos. Então, ele está construindo na Bahia 600 novas UTIs. E, ao mesmo tempo, em 25 cidades da Bahia, ele está construindo o que eles estão falando de retaguarda, que é onde vai analisar se tem necessidade ou não de ir para determinadas UTIs. No extremo sul da Bahia, tem UTIs normais em Teixeira de Freitas, tem Eunápolis e tem Porto Seguro. Já tem UTIs. Mas as 20 UTIs são UTIs novas para atender só o público do coronavírus. Entende? Então, essas UTIs novas é que iria ser instalada em Itamaraju para essa população. Esse que é o grande debate. Mas já tem UTIs, tanto em Teixeira, quanto em Eunápolis, quanto em Porto Seguro. Itamaraju, a Teixeira, é 60 quilômetros. Itamaraju, Eunápolis, 94. Itamaraju, a Porto Seguro, em torno de 150 quilômetros. Deputado, como é que o senhor está vendo essa crise? Eu sei que a Bahia, nós temos no Brasil São Paulo, em primeiro lugar, Rio de Janeiro, depois, surpreendentemente, o Ceará e muito próximo o Amazonas. Amazonas e Ceará trocaram de posições, né? Tanto se dizia que talvez no calor o coronavírus não fosse se transmitir, mas Manaus, de certa forma, e também Macapá e Fortaleza estão desmentindo isso. O senhor é uma pessoa, o senhor detém um mandato extremamente popular. Eu estive recentemente no sul da Bahia, fazendo reportagens, e o senhor tem um grande respeito, posso dizer, ao senhor do povão, do que a gente chama de povão. Qual é a preocupação que o senhor tem nesse momento com o coronavírus, que ainda não se mostrou na Bahia? O senhor acha que a Bahia pode vir a ser poupada? O senhor acha que... O que tem que ser feito? O governador está estruturando, mas o que deveria ser feito agora? A taxa de isolamento, o senhor está notando que aí em Salvador o isolamento é bom? O senhor tem retorno lá de Itamaraju que as pessoas estão se isolando? Como é que o senhor vê a situação nesse momento? Olha, a primeira coisa que eu acho que é importante é que esse vírus não olha raça, não olha poder aquisitivo, nem olha se é analfabeto, se tem estudo, ou seja, não olha a classe social, não olha município nem estado. E isso é uma grande verdade, nem tampouco o país, porque se fosse assim, Estados Unidos, a Alemanha, a Espanha e a Itália não estaria na situação que está. Então, Verdade. essa é uma questão importante. Todos os especialistas
que a gente debate, discute, que a gente escuta, todos dizem que o melhor remédio nesse momento é o isolamento. Se é um isolamento, nós temos que cada vez mais incentivar as pessoas a ficar em casa. Lógico que ficar em casa é uma tarefa muito difícil. Muito difícil por quê? Porque por mais que os governadores e os prefeitos tenham tido essa atitude, quando o governo Bolsonaro ele faz o gesto ao contrário, vai para a rua e quer fazer com que a população vá para a rua, isso cria um problema, porque ele tem uma parte dos seguidores da sociedade, segue ele, e outra parte segue, sem dúvida nenhuma, prefeito, governadores. Mas os especialistas dizem que tem que ser em torno de 70% da população tem que ficar em casa para impedir, para evitar esse contágio. Por que isso? Segundo os especialistas, aqui na Bahia, se o contágio for em massa, como em muitos países, vai precisar de 1.200 UTIs. E o governador está instalando 600 UTIs. Então, esse é um aspecto preocupante. Então, a minha preocupação nesse exato momento, mesmo sabendo que quem fecha o comércio no município é o prefeito que tem o poder, certo? Então, o município tem o poder de limitar a participação das pessoas, aglomerações. Então, ou se cria uma sintonia entre prefeito, governador, presidente da República e sociedade civil para enfrentar o coronavírus, ou seja, para derrotar o coronavírus, enfrentar essa guerra, ou a gente cria isso, ou vai chegar um momento que o contágio vai ser grande. E aí não tem essa história de ser na Bahia, ou ser em São Paulo ou no Rio. É aonde tiver muitas aglomerações, lógico, que o contágio vai acontecer. Então, a minha preocupação é como trabalhar para poder cada vez mais a população ficar isolada. Eu tenho discutido junto com os deputados federais que eu acredito que nós teríamos que trabalhar em um horizonte importante, impedir que as empresas demitam as pessoas. Certo. E o Estado, ao mesmo tempo, garantir, junto com esses empresários, a manutenção desses empregos. Isso é fundamental para as pessoas ficarem em casa. O outro aspecto que eu acho que é fundamental para as pessoas ficarem em casa é os micros, pequenos empresários, o governo já dizer e disponibilizar recursos para eles manter essa estrutura. Esse é o esforço que nós temos que fazer. Então, tem um conjunto de ações que tem que ser feito pelo governo federal, outros pelos governos estaduais, governo municipal, para poder a sociedade ficar no isolamento. Finalmente, deputado, eu conversando, fiz uma live, uma entrevista como essa, com uma pessoa lá de Santana do Acaraú, do interior do Ceará, pessoa com a família em casa, dizendo da questão do aumento do preço dos alimentos, pelo menos no local. Essa é uma preocupação do senhor também? Olha, o preço do alimento, eu acredito que vai ser inevitável. Inevitável porque é oferta e procura, sem dúvida nenhuma. A produção do alimento vai diminuir. Então, isso... E as pessoas em casa, por incrível que pareça, comem mais, consomem mais alimento. Impressionante isso. Então, isso é inevitável. Mas ou os governos estaduais, juntamente com o governo federal, tomam providência nisso, nesse aspecto, ou do contrário, de fato, isso pode aumentar o preço. Essa é uma preocupação. E o outro aspecto que eu acho que é preocupante é porque tem gente que acha que daqui a 15 dias as coisas voltam ao normal, daqui a 30 dias pode voltar ao normal. Eu sou daqueles que nós não sabemos quando é que vai voltar ao normal. Entendo. Pode ser daqui a 30 dias, 60 dias, 90 dias. Nós não sabemos quando vai voltar ao normal. Quando a gente olha para a Espanha, para a Itália, a gente vê que eles já têm um período longo de isolamento e não tem horizonte ainda. Então, nós estamos aqui em um período ainda curto. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter nesse momento que nós estamos vivendo. Ok, foi um grande prazer falar com o senhor. Bom isolamento para o senhor, bom trabalho. Lamento o que aconteceu, aquele episódio. Eu sei que o senhor já foi à delegacia, já registrou queixa, inclusive, né, deputado? Mas eu quero, desculpa te dizer, Luiz, no meu ponto de vista, não é simplesmente um episódio, sabe?
é porque nós temos uma sociedade brasileira que tem preconceito, tem ódio, e tem uma parte da sociedade brasileira que não aceita um negro ter oportunidade, não aceita um negro ter posição política, quer que os negros sejam escravos. Eu sou Racismo proponente... institucional, né, deputado? Não é um episódio, é um racismo institucionalizado. É isso aí. Eu sou proponente do Estatuto da Promoção da Igualdade Racial aqui na Bahia, que é mais avançado que o Estatuto Nacional. A sua esposa é a secretária da Promoção Igualdade Racial. E para você ter uma ideia, a minha posição de ir, e nós vamos ter as últimas consequências nesse processo, porque é crime racial, e isso tem que levar até as últimas consequências, porque eles cometeram um crime contra mim. E nós temos que ir lutar para que faça justiça nesse aspecto. Para você ter uma ideia, aqui na Bahia, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial acompanha mais de 600 casos de crime racial. É impressionante. E aqui a Bahia que tem mais de 70% da sua população negra. Então, essa questão do racismo, ela está na consciência, no subconsciente daquelas que gostariam de ter a senzala ainda. E nós não vamos baixar a cabeça, pode ter certeza. E tem uma rede de solidariedade muito grande em todo esse país, do qual eu quero agradecer a solidariedade das pessoas, das organizações, dos partidos políticos, dos deputados, prefeitos, diversas lideranças do movimento negro, que eu fiquei impressionado, mas digo a verdade, foi um baque para mim. Foi duro, mas eu já ergui a cabeça, estamos lutando, vamos continuar defendendo aquilo que a gente acredita. Foi a primeira vez que o senhor foi assim tão abertamente atacado com crime racial? Já teve outros momentos, outras vezes, na Câmara dos Deputados, viajando, já teve diversas vezes que eu ouvi isso. Por que o baque foi agora? É porque foi de Itamaraju, que é a minha cidade, onde eu nasci, me criei, meu pai, minha mãe moram em Itamaraju, meus familiares, entende? Então, eu não... Como é que eu digo? Eu fui pego, de certa forma, não é de surpresa, sabe? Mas eu não esperava essa reação de alguém da minha cidade. Eu acho que isso foi um baque terrível. Mas foi um dia e meio, levantei a cabeça e vamos continuar dando sequência ao processo e, ao mesmo tempo, sequência naquilo que nós viemos fazendo, defendendo o movimento social, defendendo a reforma agrária, defendendo a questão racial, ou seja, trabalhando para os iguais a gente, pode ter certeza. Um grande abraço, muito obrigado pela entrevista.